nós confiamos em quem? No Senhor. Quem entra na peleja comigo, que é o Senhor. Faça a gente do Senhor e eu tive o resultado. Mas se for para a carne, for passar para a carne, vai só perder, né, irmão? Abre uma brecha, nós examinamos, eu falei, não, fique na sua, fique caladinha, vamos só orar. Não é mesmo, mas é melhor, poxa, vai ser bem melhor. Fechado ele com fósforo dentro, então diabo, ele não brinca não, brinca não. É que a gente que o diabo não tem poder, pensa nisso. A Bíblia diz que ele ganhou com até essa parte dos anjos do céu. Mano. Uma terça parte dos anjos do céu caiu junto com ele. Adão e Eva caiu também junto com ele. Então ele não brinca, irmão. O diabo tem poder, não. Tem poder. Agora, a única maneira de combater ele, sabe o que é? É com Jesus. Porque Jesus está acima dele. Então nós temos que ser dependentes de quem? De Jesus. Nós temos que confiar no Senhor. Ele que fez a favor de mim, agora eu tenho você. Aí se você entrar na carne, aí o diabo vai, acha a legalidade, aí diz para aqui, ó, achar a legalidade. Porque ele tem essa palavra também. É por isso que nós não devemos faltar as doutrinas. Porque muitos crentes vão usar o diabo, porque não está sendo doutrinado. E vão sofrer, viu? Porque a Bíblia diz, ai daquele que lhe recurrir de Deus. Glória a Deus. Viu? Se não for pro leito, às vezes vai pro mundo. Se não for pro mundo, vai para a sepultura. Só nesse ano, eu já vi duas pessoas descer a sepultura porque ficou com Deus. A pessoa não entende, mas eu entendo, porque eu vi, eu senti o mistério. Né? Essas duas pessoas esses dias, porque brincou com Deus. Brinca com fogo. Você vê brincar com fogo? Desse jeito. É por isso que nós temos que estar aqui. Alicerçado na palavra. Né? Para a gente combater espiritualmente. Né? Porque os homens não entendem as coisas espirituais. Né? As coisas espirituais se distinguem espiritualmente, a coisa carnal, carnalmente. Né? Então temos que pensar no espírito e combater o inimigo, né? No espírito. Oração, jejum, renúncia, fazer diferença. Mas Jesus falou, aquele que faz o mal, você vai ter que orar por ele. Não é? Você tem que orar por ele. Orar, pedir para Deus abençoar, para Deus restaurar, a Deus botar por terra o inimigo, e o diabo cai. E um dia que as pessoas que te perseguirem vão ser seus amigos. Vão até te ajudar num momento difícil. Irmão. Aí um dia que as pessoas que antes te perseguiam, né? Quando o cão cair, o diabo cair, eles vão te ajudar. Aleluia, Deus. Porque a Bíblia diz que a luta da gente não é contra a carne e contra o sangue. É contra os espíritos malignos. Potestade do ar. Né? Amém? Amém. Vamos orar, né? Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa. Deus, que te apresente, Senhor, essa pessoa, meu Deus, que for usada pelo inimigo, para me prejudicar, meu Deus. Eu te apresento também, meu Deus, esse espírito que ali usou ele. Senhor, visita, mete a espada no demônio. Senhor, meu Deus, teu Pai, que tenha misericórdia, Senhor, dessa pessoa, Senhor, que deu lugar ao inimigo. Senhor, visita ela também, Senhor. Visita ela, meu Deus, fala com ela. Fala com ela, Senhor, para fazer a diferença, porque o Senhor é um Deus poderoso. Então eu entrego, Senhor, essa pessoa nas tuas mãos. Porque quem peleja por nós é o Senhor. Que a tua palavra diz, se Deus não guardar a cidade, em vão é a quem guarda. Então, nós confiamos no Senhor. O Senhor vai cuidar de mim,
família e vai cuidar das ovelhas. Em nome de Jesus. Porque o Senhor é um Deus poderoso. Porque nós temos que te servir, meu Deus, em espírito e verdade. Então eu te peço, dá sabedoria a mim, dá sabedoria a minha esposa, dá sabedoria às minhas filhas e às minhas ovelhas. Para que nós possamos, glória a Deus, aleluia, se livrar das astúcias do diabo. Porque a nossa luta é contra ele, não é contra o nosso irmão, não é contra as pessoas, mas aqueles que dão lugar a ele vão prestar conta com Deus. Então o Senhor te apresenta. Hoje, culto de doutrina. Hoje estamos aqui com o culto de doutrina, que a doutrina é minha esposa. Senhor, meu Deus, Pai, dá sabedoria a ela, dá entendimento a ela. Abre, meu Deus, nossos corações, para que Senhor nós possamos receber e aprender. Em nome de Jesus. Senhor, quando confesso toda a vida do inimigo, unge com óleo a frente aqui dentro, meu Deus. Nos livra, Senhor, de todo mal. Nos livra, Senhor, do seminário, a partida, daquele que quer fazer o mal. Em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, eu te agradeço por mais esta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus também. Amém, irmão? Fala para Jesus, né? Glória a Deus. Já estamos aqui o Nascimento e a missionária Andressa. Ela quer dar 2 dias da harpa. Hoje é com doutrina. Pode estar aqui, viu? A Deus aleluia. Vai sentar aqui. Eu quero entrar com doutrina. Não, ela vai dar hoje. Em nome de Jesus, né? Então falar com a igreja, viu? Está bem pertinho da outra porta aberta, viu, irmão? Está bem pertinho, viu? Eu já estou orando, você está dando sinal. Deus está falando comigo, viu? Lá tem uns problemas lá, mas que vai resolver é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus conhece a intenção do meu coração. Meu coração, a intenção é ganhar almas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Amém. Glória a Deus. Já achei Uma flor gloriosa, quem deseja mesma será. A rosa de Saron gloriosa, quem viu mais beleza terá. Do vale de sombra e morte, das alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. já de muito Foi achada rosa, e prova excelente odor. gostei dessa flor gloriosa, que a vida o meu pecado.
depressa a noite já vem, e se perde o amor glorioso, será triste pra mim o além. Esta flor é ofertada ao que o quiser buscar, será logo a terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Isaías 86. Ó, não tem mais tua esposa de Jesus, Injustiça Deus te edificará, tua tenda que te manda viva luz, ele mais aumentará toda água de rancor, toda tristeza. Quando o inimigo se ergue com seu furor, ele não te vencerá. Toda água fabricada com em combate, mas jamais te vencerá. O inimigo que ataca com furor, o Senhor abaterá. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se ergue com seu furor, ele não te vencerá. Lá no céu nada de terra coração, louvado que sofrer de coração, mas a vida cumprir posição, com Jesus teu Salvador. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se ergue com seu furor, ele não te vencerá. Patriarcas e profetas cairão, lá no céu te esperam com amor. Esse é que guarda divina unção, para toda desprezo, toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se ergue com seu furor, ele não te vencerá. Amém. Valeu, então vai Jesus, valeu, aleluia. Valeu. Aleluia. Santo é o nome. Valeu. A peça ficou uma peça, viu? A peça, que os irmãos fizeram, né? Ali no bom samaritano. Valeu, aleluia.
dirigido aí pelo irmão Cauã e a Stephanie, né? E os irmãos, né? Foi um ótimo, né? Glória a Deus, aleluia. Foi um ótimo, foi uma ótima peça, né? Em nome de Jesus. Agora, o único que não gostou, viu, irmão? Essa peça foi quem foi? Capeta, viu? Não gostou muito, não, viu? Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. É por isso que nós temos que vigiar. O Senhor mandou fazer com a campanha para as ovelhas. Em nome de Jesus. Então, as ovelhas, quando for na oração, apresente, viu? O ministério, né? Que está frente o Cauã e a Kathleen. E o ministério que está frente a Kathleen e a Cauã, né? Porque ele não está gostando muito, não, viu? Ele vai agir no nosso sentido. Já começou a se levantar contra as ovelhas. Em nome de Jesus. É por isso que eu digo para as ovelhas, vigie, viu? Vigie, viu? Não ter lugar ao inimigo. Se você vê alguém, algum irmão, falando mal da gente, não defamando, glória a Deus, aleluia, não é para dizer nada, só orar, viu? Apresenta ao Senhor. Não vá defender o pastor e nem defender as ovelhas, não. Deixa que Jesus vai nos defender. Nós crentes, temos que ser dependentes de Deus, não é do homem, viu? Eu não quero nenhuma ovelha minha aqui defendendo o pastor, viu? Tá escutando as ovelhas? Em nome de Jesus. Eu não quero nenhuma ovelha me defendendo, nem eu defendendo o pastor, nem as ovelhas. Nós vamos ser dependentes de Deus. Quando vocês viram alguém falando mal do pastor e falando mal de alguma das ovelhas, não é para falar mal dessa pessoa, tem que só orar, pedir para Deus libertar, viu? Porque a luta da gente, irmão, não é contra a carne, contra a sangue, é espírito maligno. Porque muitas vezes essas pessoas que se levantam contra a gente é porque dá lugar ao diabo. Muitas vezes é porque não estão sendo doutrinados. Amém? Que eu tenho somente estudado. Glória a Deus. Aleluia. Você tem que saber o que eu estou falando, meus irmãos. Glória a Deus, eu quero que você vigia, cara. Você tem que vigiar, que eu estou falando. E também, eu vigia também. Deixa eu falar para irmão isso aí. Glória a Deus, aleluia. Falar algo sério. Isso na tendência à igreja. Glória a Deus, aleluia. Viu? Quando você vê alguém falando mal da gente, falando mal dessa igreja, falando mal do pastor, não é para defender. E não é para falar mal dessa pessoa. Tem que só orar para essa pessoa. E não é para estar fofocando com os outros irmãos, não. Viu? Porque aí, se eles estão nos outros lugares, quando você começa a falar um com o outro irmão, você está dentro do lugar. Está dentro da posição dele. Não está sofrendo dele, não, viu? Às vezes até pior, que já estou sendo orientado. Que às vezes eles fazem isso por quê? Porque não tem a doutrina. Que doutrina é do pastor? Não, a doutrina da palavra. Hoje é doutrina, porque você não pode faltar com doutrina. Em nome de Jesus. Então, o inimigo está se levantando contra as ovelhas. O que nós vamos fazer? A diferença. Quando eles falam mal da gente, a gente vai o quê? Orar por eles. Jejuar, se puder até jejuar, jejum, viu? Para quê? Para Deus matar? Não, para Deus abençoar, para Deus libertar. E aquelas pessoas que se levantam contra nós, um dia vai não vai ajudar. Glória a Deus, por quê? Nós precisamos de diferença. Porque eu já está com raiva dos ministérios, né? O Ministério das Crianças. O Cauã da Kathleen e do da Kathleen da Cauã. Em nome de Jesus. É interessante aí, o Ministério de Deus aí. Kathleen e Cauã, né? Kathleen e Cauã. É mistério, não é isso? É mistério, viu? Até de sair, Deus deixou um negócio interessante, viu? Que Jesus foi acima. Então, irmão, nós devemos só orar, viu? Só orar. Glória a Deus, aleluia. Porque no momento o diabo vai essa palavra, viu? No momento que você agir na carne, vai dar legalidade do inimigo para nos atacar. Os inimigos, às vezes, quando ele não pode atacar nós, vai atacar o familiar da gente. Vai atacar um animal, um cachorro, um gato, vai envenenar, glória a Deus, aleluia. Vai prejudicar um objeto da gente. O diabo age assim. Por quê? Porque nessa graça tem gente que diz que o diabo não tem poder, não. É porque não conhece a palavra. Porque o diabo, ele conseguiu derrubar, foi uma terça parte dos reis do céu. Viu? Porque tem gente que o diabo é do brinco.
Glória a Deus, aleluia. Nós não damos nem para sair com ele. É por isso que nós temos que se fortalecer no Senhor. Quem entra para a igreja pela gente é Jesus. Agora o diabo não dá nem para sair com Jesus. Quando ele quer sair com Jesus, só para perder, só para apanhar. Agora, se você der lugar ao inimigo, aí quem perder é você. Em nome de Jesus. Então, para as ovelhas, fique no Espírito. Glória a Deus, aleluia. Não evite fofocar. Viu? Evite fofocar. Se fale mal da gente. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nas orações, apresente a igreja. Apresente também os perseguidores dessa obra, viu? Mas não é para citar nomes, viu? Só diz, Senhor, visita aqueles que se levantam contra a nossa igreja. Contra o pastor Deus aqui, contra a minha vida, a vida dos irmãos. Visita, Senhor. Entendeu? Porque Deus sabe quem é as pessoas que ficam contra nós. Muitas vezes, irmão, até gente que na frente da gente é nosso amigo. Mas muitas vezes é igual Judas. Tá? Quando a gente sai, começa a tesourar a gente. Às vezes o Judas tomou isso aqui, irmão. Em nome de Jesus. Então, irmão, vigie. Quando for orar, apresente a Senhor. Senhor, liberta. Viu o Everson, né? Viu? Quando o Senhor for apresentar, viu? Faça as ovelhas. Ó, vamos orar para aqueles que estão se levantando contra a igreja. Contra os nossos irmãos. Aí você apresenta, Senhor, liberte, Senhor, aquelas pessoas que estão contra nós, contra a nossa igreja, contra os ministérios da gente, que a gente só tem que confiar na gente. Liberta, salva. Em vez de alguém que está levantando contra a gente, faz ele orar pela gente, faz ele nos ajudar, e Deus está poderoso para entrar na peleja. Viu? Porque eu não poder de Deus, viu? Havia pessoas se levantando contra a minha vida e depois você vai me ajudar. Né? Vocês viram aquele pultozinho grande, bonito, né? Está ganhando? Ali você tem pessoas que estão contra nós. E o Senhor fez para eles nos ajudar. Ele vai ajudar a gente. Deu pouco para a gente. Meu Deus, aleluia, santo é o teu nome. Mas por que, irmão? Porque nós não entramos na carne, eu não entrei na carne, eu fui orar até por ele. Pedi o Senhor para abençoar, pedi o Senhor para libertar. E ele nos ajuda a não saber por que fez aquilo. Por quê? Porque é o Senhor vai nos honrar. Viu, irmão? Em nome de Jesus. E também eu vou passar para. E agora o negócio vai ficar mais estreito, porque eu vou passar para a igreja. Está bem pertinho lá dentro da porta, viu? Está bem pertinho. Porque eu já conversei com Deus, tem uns problemas aí, eu botei nas mãos do Senhor, porque eu não quero, né? Deus sabe, mas o meu interesse é das almas. E Deus vai resolver esses problemas que estão acontecendo lá, nesse local. E eu já botei nas mãos do Senhor. E ontem apresentou o Senhor ontem à noite. E hoje Deus passou o dia falando sobre isso. Né? Porque Deus fala muito através comigo nas pregações. Eu gosto muito de assistir pregação. Deus fala muito comigo através de pregação. Essa é uma pregação que eu nunca escutei. Né? Hoje eu estava escutando essa pregação hoje. Você vê que Deus fala, viu? Eu falei com Deus ontem. Aí quando foi ontem mesmo, eu peguei, botei uma pregação na playlist, né? Aí quando foi hoje, não sei se já foi, essa pregação já estava há muito tempo. Eu não tinha escutado ela ainda. Né? E hoje eu estava escutando essa pregação. E sabe que a pregação o pastor falou? Um pastor da Colômbia. E ele fala um pouco de português. Ele fala muito bem português. Sabe o que ele disse? A primeira igreja pentecostal evangélica da Colômbia, sabe o que começou? Numa garagem. Glória a Deus. Sabe quantas pessoas começou? 5 pessoas. E 5 banquinhos de madeira. Está vendo aí, meu Deus, faz? Eu apresentei aquela obra lá, né? Que é só misericórdia. Aí quando foi hoje, isso já falou. Começou dentro da garagem, e hoje, Suzão, é a maior igreja da Colômbia, a maior. Glória a Deus. Viu? Sei quantos pastores. Viu? Pastores, igreja no país todo, do país todo. E ele veio de lá. Ele é o homem de Deus, ele está dando testemunha sobre isso. Viu? Começou numa garagem com 5 pessoas. Glória a Deus, aleluia. Então, foi um sinal um pouquinho de Deus sobre aquela obra lá. Então, eu dou a sinal. Agora, primeiro eu vou lá orar, né? Vou olhar lá, em nome de Jesus, e vou ficar de oração.
Em nome de Jesus. E se nós abrirmos a outra porta, entendeu? Aí nós vamos mudar o dia de culto, viu? Se nós abrirmos, se não der certo, que eu creio que vai dar certo, se eu for vendo os sinais, né? Mas eu vou pedir mais sinais do Senhor, do alto. Se tudo der certo, aí nós vamos mudar os cultos. E segunda, lá vai ser só um culto por semana. Lá vai ser só de segunda-feira lá. O culto vai ser de segunda-feira de libertação. Aí não vai ter mais os cultos da garagem, de segunda-feira. Vai mudar para domingo. Os cultos da garagem vai ser de quarta e domingo. Viu? Aqui nessa igreja aqui vai ser de terça e dia de sexta. Vai ficar só esses 2 dias. Terça doutrina e sexta libertação. Né? Ó Deus, aleluia, santo no teu nome. E na garagem vai ser na quarta libertação e no domingo. No domingo vai ter culto de doutrina, culto de Santa Ceia, vai ter culto de missão e 2 cultos de louvor. Em nome de Jesus. Ó Deus, aleluia, santo é o teu nome. E lá nesse canto que nós vamos cultuar no Senhor, vai ser só na segunda. Glória a Deus. Aleluia. Tem comigo lá, comprou um aluguel lá, R$100. Tu tem condição de pagar, Jasmine? Tem não, viu? Vou confiar no Senhor. Viu? Glória a Deus, aleluia. Se vocês vão dando os sinais. Né? E se a porta for aberta, é ele que vai ficar com providência. Ele vai usar pessoas, né? Para me entregar o dinheiro que eu vou pagar o aluguel. Todo mês, mas vou pagar o dia. Vou sair ontem por dia. Paguei já o aluguel aqui. Dia 4. Lá o aluguel é para pagar no dia 11. Mas desde que o teu presidente, irmão, só paga no dia 4. 7 dias antes. Viu? Vamos nos aleluia. 7 dias antes que vai pagar o aluguel daqui. Em nome de Jesus. Então estou confiando em Deus que lá para ver que vai pagar o Senhor. Aí se a obra for aberta não, a história tem que ter uma bandeirinha lá, né? Aí vai te dar só de supercal mesmo, né? Uma mãozinha de supercal, né? Só uma mãozinha de supercal só, né? É, né? Glória a Deus, aleluia. Mas não estou passando melhor? Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Então, se Deus abrir essa porta, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Se ele abrir, é ele que vai começar o dinheiro para pagar aquele aluguel ali. Em nome de Jesus. Não tem nem medo, viu, irmão? Não tem nem medo. Se vai ter um dia que eu vou pagar tribunal, vai faz passar, ó. Né? Porque as coisas do Senhor é fácil, né, irmão? Aleluia. Aí tem um dia que o inimigo vai querer me secar, mas eu vou ter que confiar. Por isso que eu oro pelo pastor, viu? Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Sábado, nós estamos visitando o pastor Ivanildo, que é toda a igreja lá. E na próxima sexta-feira nós vamos visitar o pastor Átila, lá no Areal, viu? Bom lugar. Já comecei a contar hoje. Ele cobrou R$50 para levar e trazer a gente. Em nome de Jesus. Cabe 12 pessoas. E o carro do pastor Átila cabe 4 pessoas. Então eu achei que dá para a igreja todinha. Só que eu vou esperar você para conversar com outra pessoa, né? Vai barato, né? Então eu vou conversar com ele. Tu já liga para ele para ficar certo. Viu? Então tu liga para ele confirmando. Porque pode ir no dia, né? Mas marcar para outro canto, né? Porque não pode deixar comer no dia, não. Se deixar comer no dia, viu? Aí tu liga logo para ele confirmando no dia 15, né? E quando faltar 2 dias para a sexta-feira, for na quarta, tu liga de novo para confirmar. Viu? Ó Deus, aleluia, santo é o teu nome. Nós vamos visitar o pastor Átila. Eu quero que as crianças, né, os irmãos, tudo esteja preparado, viu? Nós não vamos pegar uma oportunidade, mas se der uma oportunidade a gente tem um texto para ser bonito, para Jesus, né? Não é para o homem não, viu? É para Jesus. Aí nós vamos estar tudo preparados. Se o pastor Átila quiser, eu creio que ele vai dar, porque o pastor Átila, ele gosta muito assim, ele gosta muito de sempre prestativo com as igrejas. Ele gosta muito de chegar para os irmãos, só que de outros pastores, né? Ele gosta muito da oportunidade. E eu creio que ele vai dar a oportunidade para a gente, né? Os outros não sei que vai dar não. Se os outros der, glória a Deus. Se não der, também glória a Deus. Amém? Amém. Palma para Jesus. E Jesus é lindo. Glória a Deus. Vamos ver. Eu chamo aqui o Emerson, né? Para fazer a leitura da palavra inicial. Hoje é doutrina, viu? Hoje. Glória a Deus, aleluia. Palavra inicial. Glória a Deus.
Louvado seja Deus. Por quê? Glória a Deus. É porque só tem nós. Entendeu aí? Aí se fosse para a igreja para 1.000 pessoas, né? Glória a Deus, Deus está capacitando. Amém. Eu daqui eu tenho que ficar no Espírito, que é certo. Eu quero falar de uma coisa para ele. Falar na igreja com a paz do Senhor, amém? Então vamos abrir a Bíblia em Mateus 4, versículo 4. Amém. Amém? Amém. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. E a Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. O que quer dizer isso? Que se a pessoa tiver assim, tipo, vamos dizer tipo atribulada, né? Aí, não ela só viverá do pão, mas de toda a palavra de Deus. Irmão, eu estava lá em casa, né? Aí minha mãe estava tão atribulada que eu li um versículo para ela. Quando eu li, irmão, ela ficou feliz, né? Pelo versículo, que serviu muito a ela, esse versículo. Aí, como é que Deus faz as coisas? Eu estava vendo mais versículo com a Kathleen. Aí, eu abri a Bíblia, eu vi assim, Deus vai dar a palavra agora. Aí quando o Josinho deixa eu dar uma saudação, eu falei na minha mente. E quando eu abri, foi logo nessa palavra. Aí eu mostrei para a Suzy, né? Aí a Suzy, glória a Deus. Depois falou, foi. Aí quando foi agora, o irmão Josinho me chamou. Para ver como é as coisas de Deus, né? Então, já agradeço mesmo a oportunidade em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Mas quem deu a oportunidade aí não foi o pastor Danilo, foi o Espírito Santo de Deus, viu? Porque Deus viu na hora que ele abriu a palavra, e viu que ele queria dar salvação. Porque Jesus ele conhece o coração do homem, né? E o pastor também no Espírito, ele vai ser guiado pelo Espírito, viu, irmão? Em nome de Jesus. Então, quando um pastor, você faz algo assim, quando você acha que vai ter uma oportunidade, né? Em nome de Jesus. E aí, quando você vai e o pastor dá aquela oportunidade, oi, Rayane, em nome de Jesus, oi, em nome de Jesus, eu profetizo, vocês aqui também, aqui, viu, em nome de Jesus, já profetizo, em nome de Jesus, vai Deus. Então, quando você lê uma palavra ali, viu, você fica atento aí, viu? E ali, o pastor, ele pega o Espírito Santo de Deus vai usar ele, como me usou para a vida dele, entendeu? E você vê, a mãe dele atribulada, Deus usou ele, como canal de bênção, amém? É por isso que os irmãos têm que ler Bíblia, viu? Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai usar aquilo que você leu, amém? E o Espírito Santo ele vê que você tem interesse pela palavra, e ele vai te usar para resolver tanto problema da tua família, ou então na tua vida. Muitas vezes você está passando por problemas, por dificuldades, você fica olhando e você Senhor, né, dá isso aí para mim. Aí quando você abre a Bíblia, aí o Espírito Santo vai mostrar a palavra. Aí você vai ver que aquela palavra vai ter coisa que vai acontecer com você. E ali vai descer o que? O refrigério na sua alma. Amém? Salva Jesus, né? Jesus é lindo, glória a Deus, aleluia. As ovelhinhas está pronto? Todo mundo do grupo, hein? O nome do mistério, né? O de Jesus e o outro. Só tem um ou vai ter os dois? Hoje é vaga rara, é hoje, né? Os dois, né? Então vem agora para a ovelhinha de Jesus. Para criança,
Você vai na joia rara, viu? Você é a joia rara, em nome de Jesus. Você vai lá nenhuma mais. Agora só resolver isso, pequenininha. Pode ir, resolver isso. Cadê o... Cadê? Quem é pra ir é você, Kevin. Não, mas quem tá na frente é você. Só se a hora vai ser ela, se você faltar. Mas quem tá na frente é você. Você que é a coluna, viu? Em nome de Jesus, era só para te ajudar. Meu Deus, o negócio é dizer, esquece, hoje eu quero ficar à frente. Aí, pronto, aí vai ela. Mas a responsabilidade das ovelhas está sobre você. A mesma coisa, né? Com a Kathleen, né? Da Kathleen, né? O da Kathleen quem é responsável é a Kathleen. Ela foi no outro grupo. Olha. E lá o grupo de mocidade que está responsável quem é? O Cauã. Glória a Deus. Aleluia. O Cristo avançou.
Louvado seja Deus. É fácil, né, pai? Em nome de Jesus. É por isso que o inimigo está com raiva, viu? Mas Deus, aleluia, porque o inimigo ele não gosta de ver as crianças louvando para Jesus, não. Ele quer ele quer que as crianças dêem lugar ao bicho velho, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Mas aqui ele perdeu. O inimigo ele perdeu, em nome de Jesus. Vamos depender de mim, sou me fortalecer, muita força, coragem. E vai vir mais, eu vejo, viu? Só vai trazer muitas ovelhas para o rebanho. Em nome de Jesus, meu Deus, aleluia. Santo tempo é nome. Amém? Eu chamo o outro ministério, né? O nome qual é o nome do ministério? Ministério Joia Rara, em nome de Jesus. Vai ficar no microfone? Louvado seja Deus. Quando terminar, que fica o microfone, viu? Vai pegar um segundo aqui para me ligar, viu? Amém. O agir de Deus é lindo, na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim vem o calor do céu. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus me mostra uma solução. Apenas simples e irmão é Deus atende e protege e me defende com as suas mãos de mão. Você é o escolhido.
Glória a Deus. Vamos para Jesus, né, irmão? Aí o grupo joia na cara, né? Em nome de Jesus, dando lugar ao Senhor. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Vamos chamar aqui a Kathleen, né, para louvar. Enquanto a Kathleen vai louvando, que vai cantar, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vou chamar o irmão antes, só para resolver o tempo. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E ele vai fazer a oração para nós ofertas, para o dízimo, e já vai orar para as ovelhas, para os cooperadores. Ó Deus, aleluia. Santo é o teu nome, para o dízimo, para as ofertas. Ó Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Ó Deus, aleluia. E por essa porta, né? Que Deus abriu, lá na casa de fogo. E ora também lá pela próxima porta que Deus vai abrir. Estou esperando o Senhor. Nós não queremos que não. Mas eu vou pedir mais confirmação. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quinta-feira, viu? O Campal, aqui na Rua Larga, viu? Na casa da mãe da irmã Leila. Em nome de Jesus. Quinta-feira, o Campal. Convoco toda a igreja que compareça. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Isso aí, né? Eu vou, né? Glória seja Deus. Tá baixando aí. Não tem que ir na capa, né, meu? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Agora você está tocando sem a coisa. Não está tocando não. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Próximo mês, dia primeiro, culto de criança, viu? Deus, aleluia. E vai tomar frente a Catherine e a Cauã. Então, eu quero dar trabalho, viu, Catherine? E você vai dirigir o culto, viu? De criança, viu? E nós de Jesus. Chegou a missionária aí, a missionária. Deus, aleluia. Aleluia. Marquilene. Só você ver, viu? O pastor de você tem problema na cabeça, viu? Como eu esqueci o nome das pessoas. A Marquilene, todo eu falo com ela, eu esqueci o nome dela. Todo que eu falo com ela, todo dia. Em nome de Jesus. Aleluia. Então você não distrai não, quando o pastor esquece o nome de vocês, viu? O pastor se esquece, mas Jesus não esquece não, viu? Vamos, irmão, com a paz do Senhor, amém? Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto, eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Se minha primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo. Toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os cansados impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em sua mão, posso descansar o meu coração.
Minha audiência ele já marcou. Me garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Pra falar assim a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os pecados impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, descansaram o meu coração. Minha audiência ele já marcou, me garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, me garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. É o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, me garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Aqui agradeço ele por uma oportunidade de faça de novo a mais igreja capaz do Senhor, amém? Vamos estender a mão para pelas ofertas, né, irmão? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, vai abençoando o Senhor todos para que pode ofertar. Vai abençoando o Senhor todos para que pode dizimar. Abençoa aqueles também, Senhor, que não pôde, Pai. Dá condições, Senhor. Abre portas de emprego, Pai. Que o Senhor venha, Pai. Abre uma porta de emprego, Pai. Que seja, Pai, do teu gosto, Senhor. Porque, Senhor, tem muitas vezes, Pai, que é o diabo, Senhor, que bota, Senhor, um emprego, Pai. Para a pessoa não ir para a igreja, muitas vezes, bota para ir de noite para a igreja. E quando chega em casa, não dá mais tempo de ir, Pai. Mas que o Senhor venha, Pai, botar seu trabalho, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todas as ovelhas, Senhor, do irmão Josenir, Pai, do rebanho, Pai. Que nenhuma, Senhor, venha cair, Senhor, nenhuma venha sair do rebanho, Pai. Que o lobo, Pai, não venha, Pai, levar, Senhor, o migrador, Pai, não venha, Pai. Então bota por terra, Senhor, o purgão, Senhor, migrador, Pai. Toda barreira, Senhor, de impede a gente de fazer a tua vontade, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Vai abençoando também, Pai, os cooperadores dessa obra, Senhor. Também a pessoa, Pai, vai visitando essa obra que o irmão José vai abrir, Senhor, lá na cidade de Deus, Pai. Porque, Senhor, diz a tua palavra, Senhor, que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, Pai. Então, Senhor, se for para fechar, Pai, tem que ser da tua permissão, Pai, no nome de Jesus. Que, Pai, não venha, que vai, Senhor, eu sei que vai, Senhor, se levantar, Senhor, muita gente contra a obra, Pai. Mas, Senhor,
O Senhor vai cair, vai botar por terra, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Toda barreira, Pai, no nome de Jesus. O Senhor te oro e te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, vamos para Jesus, né? Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Lembrando os irmãos também de domingo, né, com dimissão, viu? Neste lugar. Em nome de Jesus, quem vai dirigir o culto é a sua, né? Com dimissão. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Em nome de Jesus. E quinta-feira, né? O campal, né? Em nome de Jesus. Viu? Os irmãos, olha, viu? Que os irmãos também, que for fazer a oração de 10 ao 12, apresente sua nova porta, já veio, viu? Viu? Glória a Deus, aleluia. É espiosa, viu? Em nome de Jesus. E os irmãos vão fazer mandar mais cooperadores, viu? Para poder pagar lá o aluguel. Em nome de Jesus. Eu vou lá pedir um menuzinho novo, esse não faz um menuzinho, né? Para ficar mais leve, né? Mas foi interesse, não é salva, viu? Que eu creio que tem alma ali que o Senhor quer salvar. Aquele canto ali, viu? Tem alma ali que o Senhor quer salvar. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo. Tem alma ali que o Espírito Santo quer direcionar. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra de Deus diz que ela não volta a fazer de jeito nenhum. Glória a Deus. Vai dizendo aqui para as ovelhas, viu, Marcelo? Nós assistindo a pregação do pastor da Colômbia, né? E ele traz um testemunho que a primeira igreja da Colômbia começou numa garagem com 4 banquinhos e 4 pessoas. Não, 5 banquinhos e 5 pessoas. Né? E hoje é a maior igreja da Colômbia. Viu? Milhares de pastores, milhares de membros, obreiros. Começou dentro de uma garagem. Né? E muitas vezes nós temos capacidade, mas Deus quer ver qual é a nossa reação. Né? E eu creio que ali, naquele canto que eu vou abrir aquela obra ali, a alma dali vai ser salva. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Amém, irmão? Glória a Deus. Depois, essa fecha aqui veio que na outra, viu? Nós vamos visitar o pastor Átila, viu? Se a irmã Marcelina quiser estar convidada, viu? Com a gente. Eu vou alugar a cômoda, né? Vai sair das 7 horas lá na Santa Teresa, né? Nós vamos ir para lá. Já falei que vou dar cômoda, ele cobrou 50 reais. Mas o governo não vai pagar, viu? Vai pagar esse dinheiro aí a igreja, viu? Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Não vai pagar a igreja. Né? Então a gente vai alugar essa cômoda. A gente vai sair 7 horas, vai para a sexta-feira de verão, no dia 15. Eu já comuniquei o pastor Átila, né? Ficou muito feliz, ficou muito alegre. Né? E disse que precisasse mandar até o carro para pegar 4 pessoas, o carro de carro 4 pessoas. Em nome de Jesus. Então eu já convido a Martilene. Se ela quiser ir conosco, viu, Martilene? Em nome de Jesus. Já fui lá, já. Em nome de Jesus. Né? Então vamos fazer uma visita lá, que Deus colocou no meu coração. Nós vamos visitar algumas igrejas, mas que Deus vai mostrar a igreja e Deus vai colocar no meu coração. E nós não vamos, como você falou, não vamos ter oportunidade, vamos só visitar. Agora, se tiver oportunidade, nós vamos dar lugar, viu? A música da ovelha tem que estar bem afiadinha, viu? Na palavra, nos louvores, viu? Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Então, hoje é doutrina, quem vai dar doutrina hoje é a sua. Aí está com dor de barriga, que trazia a martilene, a dor de barriga aumentou. Mas é isso mesmo, irmão. É isso mesmo, Deus está capacitando, né? E Deus está levantando nós para me ajudar, né, irmão? Porque eu só venho ajudar, né? Porque essas 4 obras tem que ter gente para me ajudar. Mas Deus disse que o Senhor vai levantar. Já levantou ela, né? O Senhor vai levantar outras pessoas para me ajudar nessa obra. Essa obra não é minha, é do Senhor, amém? Então eu já chamo a Marquilene, né? Para louvar, e ela vai louvar, e depois que ela louvar, ela vai orar através das suas. Né? Vai trazer hoje o culto doutrina. Né? Hoje vão ser doutrinados, em nome de Jesus, através da fé do Senhor. Em nome de Jesus, na hora do de doutrina, as crianças, viu? Para os instrumentos, fique bem quietinho, quem vai no banheiro, vai logo no banheiro, beber água, vai logo beber água, em nome de Jesus, e depois que a Marquinhos louvar, vai ser o culto doutrina. Nós estamos aqui edificados hoje, viu? Em nome de Jesus. Hoje o tema é sobre filhos e orfãs, né? Glória a Deus, né? O tema vai pedir é filhos e orfãs, né? Mas se Deus levar ela para outra área, né? Ela aqui também pode ser doutrinária, né? Glória a Deus, aleluia. Porque nós somos falhos, mas a palavra de Deus não é falha não, viu, irmão? Deus, pode ser que não for. Né? Agora quem está nos vídeos tem que ter respaldo, né? Tem que estar 24
direitinho do caminho do Senhor, né? Tem que ter bom testemunho, né? Em nome de Jesus, para poder dar o fim, né? Porque a Bíblia diz que aquele que é mais nada é mais cobrado, né? E nós estamos provando aqui dentro de pré, inclusive é coisa muito séria. Esse ensinamento da palavra. Em nome de Jesus, aqui a gente está todo é aqui mesmo. Aí com essa palavra, viu, aí? Meu Deus, isso aqui não é jogo não, papo Deus, viu? Porque a exaltação do mundo não serve para nada, viu? Aqui um dia que a mistura falou que uma vez lá no hospital, que deseja chegar no ministério, mas Deus, ele já está se preparando. Ele não dia que ele vai ganhar resposta para dar doutrina, para pregar, não tem respaldo, viu? Eu queria saber da irmã assim, que eu vejo assim como a irmã todo dia, eu vejo. A vida da irmã assim. Eu quero adorar diante da morte, eu vou me encontrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. Que pode ser assim, se assim hoje, mesmo na decepção, eu achar um adorado. É muito difícil na provação acima da pessoa que eu adorar. Esse adorador já tem esse adorador, quando abre sua boca, pode estremecer. Esse adorador não se convence nem ora. Qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração move as mãos de Deus. Aleluia, Jesus. Ele entrou no templo para adorar, deixou seu mundo, deixou seu lar. Ele ia saber o pensamento de Deus. Foi o que escolheu, Davi se prostrou, pagou o seu coração, Deus logo agora. Esse adorador vai de pé, de estremecer. Esse adorador não tem momento nem hora. Qualquer momento
amado, Deus querido, Deus fiel. Deus está presente, Senhor, vida, Senhor, da tua serva. Pai, agora que nesse momento, Jesus, tu venha tomar posse. Venha encher ela, Senhor, do teu Espírito. Pai Santo e amado, venha usar com poder, com autoridade. Deus, aquilo que precisamos ouvir, Senhor, de ti. Pai amado, Pai querido, vem sobre ela, Senhor, nesta hora. Pai, que tu cresça, Senhor, e que ela diminua. Deus, que tu abençoe, Senhor, você poderosamente. Pai, que tu venha, Senhor amado, tirar, Jesus, toda ansiedade. Pai, mas que ela venha, Senhor amado, olhar para ti, somente para ti. Deus amado, Deus querido, porque tu és o maior, tu és o grande. Deus, tu é aquele, Senhor, que capacita. Então capacita cada vez mais a tua serva, Jesus. Pai amado, usa, Senhor, os teus lábios nesta hora, Senhor, para falar com a tua igreja, para ensinar a tua igreja, Senhor. Eis aqui, Senhor, para nos render aos teus pés e adorar o teu nome santo. É assim que eu te oro, te louvo e te engrandeço o teu nome, porque tu és digno, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. As palmas sobre a oração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero saudar a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar a igreja a abrir nas suas vidas, né? Vamos ler lá o livro de Malaquias. Malaquias 3. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Jesus. Malaquias 3, 3:8. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. As ovelhinhas, né, que já sabe ler, vamos aprender a andar com a espada, né? Para ser que nem os crentes de Bereia, né? Para examinar as escrituras para não ser enganado por Satanás. Porque você só consegue repreender os enganos de Satanás conhecendo a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E uma das maiores funções de Satanás é fazer com que o ser humano não leia a Bíblia, não chegue ao pleno conhecimento da palavra da verdade, para que ele não venha a ser liberto. Então, você que já sabe ler, busque conhecimento de Deus, porque os dias são maus. Malaquias 3:8. Roubar o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Amém? Louvado seja Deus, poder sentar. Não desprezando a oração da irmã, mas quanto mais oração, né, mais poder. A oração é a forma de nós falarmos com Deus e podermos nos assentar. Louvado seja Deus. Senhor, Deus meu Pai, Deus, eu te peço, meu Senhor, que o Senhor venha me dar sabedoria, Pai, para interpretar o dom, Senhor, da revelação da Tua palavra. Que não venha sair nenhuma palavra minha, Senhor. Que nesta noite eu não venha profanar o Teu altar, falar coisas que vêm de mim ou do meu pensamento, Senhor. Mas eu quero apenas ser instrumento Teu. Ao abrir e fechar de minha boca, Senhor, a Tua palavra seja pronunciada, Pai, à Tua igreja. Tanto que vai servir para mim, Pai, e para aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, Deus. Porque nós temos que ser obedientes à Tua palavra, Deus. Que nós não venhamos ser somente ouvintes, mas um praticante da Tua palavra, ó Deus. Porque, Deus, não adianta só ouvir se não praticar. Porque tu tem negócio, Jesus, tu vai vir buscar, tu tem promessa para os que ouvem e obedecem a Tua palavra, Deus. Então, Deus, que nesta noite, ó meu Senhor, que eu possa sumir deste lugar, Jesus. E que Teu Espírito Santo venha ter liberdade, Jesus,
para falar, Jesus, através dos meus lábios, da minha boca. E que nessa noite, Jesus, tu possa nos ensinar, em nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja para o nome do Senhor Jesus. O profeta Malaquias anunciou a mensagem de Deus ao povo de Judá. Louvado seja Deus. Depois de haver sido reconstruído o templo de Jerusalém. Aleluia, Jesus. O povo não estava obedecendo a lei de Deus. Aleluia, Jesus. E era necessário que ele abandonasse os seus pecados. Aleluia, Jesus. E as suas maldades. Malaquias também falou contra os sacerdotes. Louvado seja Deus. Pois eles não estavam cumprindo o seu dever naquela época. Aleluia. Oferecia sacrifícios e ofertas que não agradavam a Deus. Louvado seja Deus. Malaquias anunciou que o Senhor viria para purificar o seu povo. Ele convidava o seu povo ao arrependimento, que não oferecesse sacrifício estranho ao Senhor, porque eles estavam profanando, eles estavam roubando o grande, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E Malaquias, ele avisou para aquele povo que o Senhor, se ele se arrependesse, o Senhor viria e purificaria aquele povo, para que eles tinham que se arrepender e reconhecer que não estava ofertando ao Senhor, adorando ao Senhor conforme era agradável aos olhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes daqueles dias, aleluia, Jesus, que o povo estava oferecendo um sacrifício estranho, estava oferecendo animais com defeitos, animais coxos ao Senhor. E aos seus governadores, ele dava o melhor. Para o homem, ele dava o melhor animal. Mas para o Senhor, eles iriam diante do Senhor para ofertar ao Senhor animais com defeitos, sacrifícios impuros e imundos para o Senhor. Estava profanando a adoração ao Senhor. E aí o Senhor, a todo tempo, ele estava repreendendo aquele povo. O Senhor estava exortando aquele povo, porque ele estava profanando, ele estava oferecendo sacrifício estranho, ele estava criando doutrinas que não procediam de Deus, ele estava profanando o altar de Deus. E Deus, ele convidava aquele povo para que ele viesse oferecer ao Senhor o verdadeiro sacrifício. Ele estava roubando a Deus, roubando na adoração, porque tem várias formas do ser humano roubar a Deus. Não é só no dízimo e nas ofertas, nas contribuições, que nós temos que contribuir na casa do Senhor. O ser humano também, ele rouba a Deus na adoração. Quando nós não adoramos a Deus em espírito e verdade, isso é roubar a Deus. Porque nós estamos tentando se desviar de Deus. Estamos tentando convencer a Deus de qualquer forma. E não é de qualquer forma que Deus recebe o nosso sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele povo, o sacerdote, que era o líder, ele que tinha que ser um exemplo daquele povo, tinha que guiar aquele povo à verdadeira adoração, ao verdadeiro sacrifício. E Deus todo o tempo alertava aquele povo que ele estava roubando a Deus. Louvado seja Deus. E que é um exemplo, irmãos. Lá no Novo Testamento tem um exemplo que fala sobre o dinheiro. A palavra de Deus diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Nós vimos e podemos aprender que Deus nos ensina que nós amarmos o dinheiro. Né? Porque quem ama o dinheiro, irmão, é difícil até de ofertar. Porque a oferta ela é voluntária. Imagine dizimar, porque o dízimo, irmão, é daquilo que você ganha. Você tem que ser fiel a Deus. Porque, em primeiro de tudo, irmão, o interessante é que nós mesmo crentes, nós não deixamos para a última hora pagar a água, a luz, as nossas contas do dia a dia, que nós temos, os nossos atributos, as coisas que nós temos que fazer na terra. Né?
nós temos que pagar o homem. Nós não deixamos para a última hora, ou então para o que sobrar. Nós sempre, em primeiro lugar, separa o de dar, né? Esse aqui é da conta do telefone, esse aqui é da conta da água, esse aqui é da luz, esse aqui é da feira, e já começa a fazer a separação. Onde a palavra de Deus diz que para o Senhor, eu e você, nós temos que dar a primícia. É da primícia que o Senhor se agrada. É por isso que muitas vezes nós vemos um exemplo também, dentro da palavra de Deus, logo no início da criação do mundo, quando Deus criou o mundo, e Deus, né, criou Adão, e deu para si uma ajudadora, né, para que ela viesse ajudar, né, o seu esposo, e ali eles tiveram relações, ele ali multiplicaram, tiveram filhos, né, e o primeiro filho foi Caim. O primeiro filho foi Abel. Aleluia. Eu creio que foi Caim. Eu creio que foi Caim. Aí tiveram, né, Caim e Abel. A diferença dos dois, os dois trabalhavam. Aleluia, Jesus. Os dois trabalhavam. Mas só que Abel era lavrador, ele lavrava a terra, ele cuidava da terra, né? E Abel, ele era pastor. E os dois foram ofertar ao Senhor. Eles foram diante de Deus ofertar ao Senhor. E Abel, né? Ele não ofereceu nenhum sacrifício imundo aos olhos de Deus. Ele não pegou nenhum dos seus rebanhos, viu uma ovelhinha com defeito, que não, essa daqui, com certeza, se eu der ao Senhor, ela não vai fazer falta para mim. Ou então, no seu coração, Abel não disse assim, eu vou oferecer para o Senhor uma ovelha, ele vai me dar 10. Ou então, eu vou oferecer para o Senhor 2 ovelhas, e ele vai me dar 8. Porque tem gente assim, irmão. Deus ele não recebe, irmão, nenhuma oferta, nada de um ser humano que ele busca algo em troca. Você tem que dar contribuição a Deus, você tem que ofertar ou adorar a Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é, pelo que Ele já fez. Entendeu? E pelo que Ele conhece o nosso coração. Então Abel, ele pegou o melhor do seu rebanho e ofereceu a Deus. Isso foi bom aos olhos do Senhor. Porque ele pegou a primícia dele. Ele não se importou. Ele pegou porque ele queria sacrificar o melhor para o Senhor. E uma forma de adorar a Deus Abel ofereceu o seu melhor. E ali ofereceu no altar do Senhor. E subiu com um cheiro suave na narina do Senhor. E ali Abel também, da mesma forma, ele foi sacrificar o Senhor. Mas eu posso dizer, eu posso conjecturar que Abel deu aquele que muitas vezes, né, depois que ele fez todas as formas de tudo, o restinho que sobrou, ele não deu a primícia. Ele não colocou Deus em primeiro lugar na vida dele, adoração a Deus. Ele foi dar oferta a Deus. Talvez no seu coração, eu posso dizer, em busca de receber algo em troca. Ou já fazendo um acordo com Deus, eu te dou isso, tu me dá aquilo. Ele não foi contribuir porque ama a obra de Deus. Ele não foi ofertar ou dizimar ou ajudar porque quer ver a obra de Deus crescer. Ele foi no seu coração. Deus encontrou no coração de Caim impureza porque não era de bom grado. Tem gente que acha que contribuir e dizimar é obrigado, é por força. Não. A Bíblia diz que é um ato voluntário. Você tem que dar com alegria. Paulo diz nas suas epístolas que o dízimo, as ofertas, nós não temos. Vamos ler lá. Aleluia. Louvado seja Deus. A vizinha? Sim, falando dos dois senhores. Aqui nesse dinheiro, né? Nós podemos encontrar uma frase que diz assim. Eu acho que todo mundo já leu esse nome.
Deus seja louvado. Mas muitos têm louvado esse Deus. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E que nós não podemos adorar dois senhores. Porque um nos aborrece e outro nos agrada. Um nós se apega a ele e outro despreza. Por isso que Deus diz que nós não podemos adorar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Você não deve e nem consegue, nem adianta tentar adorar Deus e o dinheiro ao mesmo tempo. Você tem que se decidir no seu coração, porque muito busca a paz. Muitos acham que ter um berço cheio de dinheiro está cheio de alegria, está cheio de paz. Eles acham que ele encontra nesse dinheiro a paz que só Jesus pode dar. A alegria que só Jesus pode alegrar o coração dele. Mas muito busca, profanando o altar de Deus, oferecendo sacrifícios estranhos a Deus, se desviando da verdadeira adoração a Deus, por causa de amor a esse Deus. Porque isso aqui, na Bíblia, é considerado como Deus. E muitos que se apegam a isso daqui, eles roubam a Deus. Eles profanam a Deus. Ele não consegue dizimar. Porque ele acha que se ele der, ele vai ficar sem. Ele não se desprende. Ele não contribui. Ele não tem prazer em fazer com que a casa de Deus cresça na terra. E Deus, ele conta comigo e com você. Amém? E esse povo aqui, ele estava profanando o altar de Deus. Ele estava oferecendo sacrifícios estranhos. Ele estava se casando com adoradoras de outros deuses. Estava totalmente se desviado da glória de Deus. Estava tudo profanado. Nada que eles faziam era com os olhos de Deus. Deus, ele só convidava a eles ao arrependimento, que eles tinham que se arrepender para com que o Senhor purificasse eles, limpasse eles, e eles passassem a oferecer ao Senhor o verdadeiro sacrifício a Deus. A verdadeira adoração a Deus. Você quer um exemplo? Qual é a diferença quando Jesus ia entrando naquele templo? Foi mesmo no momento que os ricos, né? Os ricos daquela época, homens de muito dinheiro, né? De muitas condições, eles iam, né? E colocavam as suas ofertas, os seus dízimos no cabotilar. E ali eles davam tudo, né? Que ele tinha lá. E ofereciam ao Senhor. E o Senhor, ele observava. Ele chegou, entrou no templo, foi mesmo no momento da oferta. O momento da adoração a Deus com as ofertas. E ali Jesus observava e viu uma mulher, né? Ela não tinha, eu acredito que ela não tinha o que aqueles ricos tinham. Né? Também no seu coração ela não disse assim, Senhor, eu não vou dar essas duas moedinhas não, Jesus. Eu estou conjecturando. Senhor, eu não vou dar essas duas moedinhas não. Porque está ali o pessoal tudinho dando o seu melhor, ali o cabotilado já está lotado. Já está lotado. E eu duas moedinhas, Jesus. Que diferença faz? Então você não vai precisar das minhas duas moedinhas não, porque lá já está lotado. Lá já está lotado, não. Aquela mulher, ela não olhou para ninguém. O que se importava era que ela adorasse a Deus com o que ela tem. Que ela dava o melhor para Deus. Porque Deus ele não quer saber se você dá 1 milhão ou se você dá 10 centavos. Deus, ele quer saber do seu coração verdadeiro. Se você está contribuindo com amor, porque você quer ver a obra do Senhor crescer. Porque você quer se fazer participante do reino de Deus aqui na terra. É isso que Deus ele quer ver. Ele não quer o teu dinheiro, ele não quer o teu dízimo, ele não quer a tua oferta com a intenção no teu coração de receber algo do Senhor em troca. Ou dizer, Senhor, vou dar isso aqui, mas tu tem que fazer algo. Porque Deus ele não é obrigado a fazer nada
E eu já posso imaginar aquela mulher indo, Senhor, tudo que eu tenho eu te entrego, Jesus. Está aqui, Jesus. É para a tua honra. O que importa, Jesus, é que eu estou ofertando para ti. Deus, recebe a minha oferta. E ali aquela mulher entregou. O interessante é que nós não vemos o Senhor dizendo, eu me agradei daquela ali, aquela ali se entregou tudo. Aquela ali, ele entregou, então que ele não tinha, olha como ficou cheio, não. Ele falando para os seus discípulos, né? Eu acredito que ele diz assim, todos ali contribuíram de grandes valores, mas aquela ali, que entregou aquelas 2 moedas, foi dela que eu me agradei. Foi dela. Porque eu acredito que a vida daquela mulher estava retamente diante de Deus. Porque Deus, Ele não faz nada, Ele não troca conosco. Se nós estamos no pecado, debaixo da desobediência, fazendo tudo aquilo que é mal aos olhos de Deus, achando que nós possamos sacrificar ou dizimar a Deus, achando que nós podemos comprar a Deus, nós não conseguimos. Eu acredito que aqueles homens, eles estavam todos desmantelados, mas ali ele achava que ele poderia comprar Deus. Ele não se preocupava em santidade, porque a maior oferta é a nossa santificação diante de Deus. Claro que o seu dízimo e a sua oferta que você ofertar na casa do Senhor, ela vai servir para pagar água, luz, para manter a casa dele, para manter a porta dele aberta. Mas saiba que Deus, Ele recebe com um cheiro suave, sim, a sua oferta, o seu dízimo, quando é ofertado de todo o teu coração. Se importar, muitas vezes as pessoas ofertam e dizimam na casa do Senhor e dizem assim, será o que é que o pastor vai fazer? Aí começa a se preocupar. Eu aprendi uma coisa, que quando eu der o dízimo e a oferta para a casa do Senhor, eu frutifico o dízimo e a oferta para o Senhor, entrego na mão do sacerdote. O que ele fizer, de que não é para fazer com o seu dinheiro, debaixo de maldição diante de Deus ele está. Então nós não devemos se preocupar. Porque assim a palavra de Deus diz. Então aqueles homens, né, eu acredito que Deus, porque não importa a quantidade. Isso quer dizer, irmã, então que eu vou dar 2 moedinhas, porque muito o Senhor não recebe. Entenda uma coisa. Muitos acham que dar dízimo e oferta, muitos, por ter um salário muito alto, eles acham que podem comprar Deus. Eles querem viver de qualquer jeito. Eles querem andar de qualquer jeito. Eles querem pensar de qualquer jeito. Eles querem agir de qualquer jeito. Porque ele acha que o dízimo dele e a oferta que ele está dando para contribuir na casa do Senhor, ele vai comprar a sua salvação. Por isso que ele não busca santidade em Deus. Isso que eu estou falando para você, que o mais principal é que nós adoramos, ofertamos ao Senhor, não é só no dízimo, na oferta, é em tudo que nós viemos fazer para o Senhor. Então, em orar pelo próximo, nós temos que ter santidade diante de Deus, para que o Senhor possa receber o nosso clamor. Louvado seja Deus. E esse povo, nessa época, na época de Malaquias, ele estava profanando o altar de Deus, ele estava oferecendo sacrifício aos deuses estranhos, ele estava dando o melhor para os deuses estranhos, e o verdadeiro Deus de Israel estava oferecendo qualquer coisa. É por isso que Deus ele estava exortando ele acerca de que ele estava roubando o Senhor. Louvado seja Deus. Ele estava roubando, e Jesus dizia dessa forma para ele: roubar a Deus o homem. Eu acredito que isso nós vemos um ponto aqui, nós estamos vendo que isso é uma pergunta. Esse ponto de interrogação, né, Catherine? Ela está fazendo uma pergunta. Roubar o homem a Deus? E responde. E ele, né? Todavia, vós me roubaste. Aí outra pergunta, mas nós roubamos o Senhor em quê? Em quê? Porque o pior erro do ser humano é ele não reconhecer o seu erro. Ele não reconhecer que ele está errado e que ele precisa
governador? Um homem qualquer, um homem como nós, um pecador, ele dá para o melhor. É tanto que Deus ele faz também uma interrogação que, vamos ler aqui. Quando trazeis animais cegos para o sacrificar, não é isso mal? Quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, caso terá ele te alegrado de ti, ou te será favorável, diz o Senhor. E eu acredito que Deus dizia assim, oferece ao teu governador isso aí que tu está oferecendo para mim. Vai oferecer para ele. Oferece lá para ele, para ver se ele recebe. Se o ser humano, que é ser humano, ele não oferece, não recebia animais, né, cegos, coxos, enfermos, e ele queria entregar para o Senhor que é o Santo dos Santos, para o Senhor que nós temos que oferecer a Ele sacrifício agradável aos olhos dele. Nós temos que dar o nosso melhor. É um ato voluntário, é sim. Deus ele não obriga nem a mim nem a você a dizimar e ofertar na casa dele. Assim como também ele não obriga você a aceitar ele como o Senhor e Salvador da sua vida. É um ato que você tem que aceitar por você. Não porque ele vai forçar você a receber ele. Se fosse forçado, seria o melhor para toda a humanidade. Eu digo assim, Jesus, como seria bom se todos nós fôssemos forçados a te servir. Ninguém iria para o inferno. Ninguém. É um ato voluntário. Mas é uma ordem de Deus. Anania e Safira. Irmã, Anania e Safira só morreu porque não deu tudo para Deus. Deus só quer socorrer tudo de não. Anania e Safira, eles tinham um terreno. Eles tinham um terreno. E ali ele fez um voto com Deus. Eu acredito que eu posso ver ali como um voto. Ou então prometeu algo. Mas na venda do seu terreno, antes de vender, ele prometeu algo. E quando ele vendeu, ele entrou em concordância com a sua esposa, com Safira, e dizia assim, olha, nós vendemos o terreno por 100 mil, mas nós vamos lá, e o negócio é assim, nós temos que vender por 50. Vamos lá? E nós oferecemos só os 50. Os 50 nós ficam para nós. E ali quando ele foi diante de Pedro, o primeiro foi Ananias. Quando ele foi diante de Pedro lá, e que Pedro interrogou ele, e ele chegou para Pedro e disse assim, Pedro disse assim, porque encheu o teu coração, não, porque encheu o diabo o teu coração. Peraí, vamos para dentro. É Atos... Fala de Anania e Safira. É Atos 5, né? É Atos 5. Atos 5. Eu acredito que seja para terminar isso daqui de Anania e Safira. Atos 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas com acordo com a sua mulher, reteve toda parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias, porque encheu Satanás seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando, porventura, não será teu? Não seria teu? E vendido não estaria ao teu poder? Como, pois, azeitaste no coração esse desígnio? Não mentiste ao homem, mas a Deus. Aleluia. E aqui, depois que Pedro, né, exortou Ananias, logo ele veio morrer. Porque ele
Ele poderia, o que Deus queria com ele, dele, a sinceridade. Porque como o dizimar e o ofertar, é um ato voluntário. É voluntário. Você sabe no seu coração. Você que toma a decisão. O que Deus não quer ouvir de você é mentiras. Que você não pode, que você não consegue e que você não tem. Porque todo dia Deus tem suprido a nossa necessidade. Todo dia nós temos como contribuir para o reino de Deus de qualquer forma. Porque nós podemos contribuir com o reino de Deus. E Ananias e Safira, eles poderiam sim ser sinceros diante do apóstolo Pedro. Chegaram diante dele e dito a verdade. Não teria aceitado Satanás convencer de chegar até Pedro e mentisse para ele. Ele poderia ter feito e chegado diante de Pedro e dito a verdade para ele e dizendo assim: eu vendi sim o campo, a propriedade, pelo valor. Eu tenho esse valor. Eu tenho uns 100 mil reais. Mas eu senti no meu coração, eu vou dar esse valor aqui para ofertar para o Senhor. Deus ama os sinceros. Deus ama os retos de coração. Deus ama os que ofertam, os que dizimam com alegria. Para finalizar, vamos ler o que está lá em Coríntios. Que Paulo, ele nos ensina algo sobre o ofertar e dizimar na casa do Senhor. Amém? Mas já estou terminando, em nome de Jesus. Deixa só. Aleluia. Meu Deus. Lá em 2 Coríntios 9, 7. Lê para mim, ô Anderson. Lá em 2 Coríntios 9, 7. Amém. Então vou ler. O pastor mandou que eu leia, então vou ler. Aleluia. Aleluia. Vamos ver aqui. Aleluia. Cada um contribui segundo tiver propósito no coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria. Louvado seja Deus. O que Paulo ele nos ensina aqui, nós não temos que ofertar e dizimar na casa do Senhor em busca de algo, de trocar com o Senhor. Ou de querer ganhar algo em cima do Senhor. Mas ele diz que nós temos que ofertar, né? E que dizimar na casa do Senhor, mas nós temos que ofertar com alegria, com satisfação, com alegria que está contribuindo na casa do Senhor, porque isso é importante. Os 10%, né, que toda a igreja ela prega, né, que nós temos que dar de tudo que nós íamos ganhar. Se você ganha R$1, né, criança? Se você ganha R$1 do papai e da mamãe, se você decidir ser fiel a Deus, né, em tudo que você é, né, você pode estar ofertando ao Senhor e o Senhor recebe de todo grato, porque não importa a quantidade, não importa o valor, o que importa é que você dá com alegria, não por necessidade. Louvado seja Deus. Mas que nós viemos contribuir para o reino de Deus com alegria, com satisfação de estar contribuindo e porque nós queremos ver o reino de Deus crescer, porque os mantimentos da casa do Senhor, nós dependemos dos contribuidores, que está contribuindo com o dízimo e as ofertas para estar crescendo. O reino de Deus está crescendo na terra. Deus ele conta conosco, porque o nosso dinheiro é o Senhor que nos dá. Ele requer somente os 10% do nosso recurso, do nosso dinheiro, de tudo aquilo que Ele nos dá. Volta para aquele que nos dá. Porque contribuir na casa de Deus
oferecer a Deus, que é um exemplo, olha só qual foi a passagem que Deus fez lembrar. É porque eu não sei aonde é que ela está. Mas eu sei um pouco dela, não sei ela totalmente gravada na mente, né, no coração, porque Davi guardava a palavra no coração para não pecar contra Deus. Mas tem aquela passagem que Jesus diz assim, quando eu tive sede, né? Isso ele fala para os salvos, para os que vai ficar à direita. Quando eu tive sede, tu me deste de beber. Quando eu tive fome, tu me deste de comer. Quando eu estava enfermo, tu foste me visitar. E ali, e várias outras coisas que não estou lembrando na mente. E ali todos rogavam ao Senhor e diziam, quando, Senhor, tivemos com fome? Quando estivemos com sede? Quando o Senhor estava enfermo ou preso, e nós foi te visitar? E Jesus respondeu, porque todos aqueles que fazem para os seus pequeninos, quem são? Somos nós cristãos. Somos nós que estamos representando o Senhor na terra. É eu e você, é o irmão lá fora, que nós sabemos que ele está necessitado de algo. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, irmão. Aquele que pode ofertar e que pode dizimar, ele peca. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca. É isso, é transgredir a lei de Deus. Então, por isso que eu digo para você. E também Deus falou para aquelas pessoas, quando eu tive sede, tu não me deste de beber. Quando eu tive fome, tu não me deste de comer. Quando eu estive enfermo, tu não foi me visitar. E quando eu estava preso, tu não foi me visitar. Aí aquelas pessoas, em busca de se justificar, de dizer que era bom, Senhor, quando foi que o Senhor estava com sede, com fome, estava enfermo, estava preso, e nós não fomos te visitar, quando foi? Aí Jesus respondeu, todos aqueles que não fizeram pelos meus pequeninos, a mim não me fizeram. Então, quando você contribui na casa do Senhor, saiba de uma coisa, o dízimo, ele é importante. Ele é importante para com Deus. Esse povo, ele estava roubando, como diz Malaquias, Deus diz, roubaram o homem a Deus, todavia vós me roubaste. Roubamos em quê? Ele disse, nós te roubamos em quê? No dízimo e nas ofertas. Não só roubava a Deus, retribuindo os 10%, retribuindo do seu ganho para o Senhor, mas também roubava na adoração, roubava na santidade, roubava na renúncia, roubava na verdadeira adoração ao Deus de Israel. E todos aqueles que não ofertam, diz, né? Que não, porque eu vou lhe dizer uma coisa, quando a pessoa não quer ofertar, diz mais, diz que não tem nada a ver, né? Que não precisa, né? É igual quando a pessoa diz que não quer fazer uma coisa. Quando ele não quer santificar, ele começa a criar doutrinas. E o homem também ele pode profanar Deus, criando doutrinas que não procedem de Deus. Pode roubar a Deus nas doutrinas. Pode roubar a Deus nos ensinamentos. Pode roubar a Deus nos ensinamentos todos aqueles que se levantam para pregar o Deus Todo-Poderoso. Todos aqueles que não pregam a verdadeira palavra, ele está roubando a Deus. E Deus tem como ladrão. Por isso que essas pessoas aqui estavam roubando em todas as áreas. Deixando de adorar o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, para adorar deuses estranhos. E Deus, ele todavia estava chamando todos eles de ladrão. Porque eles roubavam em todas as áreas. E ainda questionava a Deus acerca que os perversos, eles cometiam perversidade e com eles não acontecia nada. Eles queriam questionar Deus acerca que Deus era um Deus que não estava nem aí para nada, está aí todo mundo aí pecando contra si, fazendo o que quer. E cadê o Deus? Ele não faz nada. Mas Deus lá na frente, ele fala para aquele povo. E naquele grande dia, os perversos, os que não se arrependerem, terão o seu juízo. Porque o Senhor tem misericórdia do seu povo. Porque ele espera um arrependimento.
e Ele é o Deus do outrônimo, amém? E ter aqui, viu, desde já te agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra veio do céu, viu? Eu tinha preparado aí, mas eu não sei o que for. Valeu, em nome de Jesus, né? Valeu. Hoje eu vou a pessoa perguntar, mas irmão, não é melhor a gente pegar o dinheiro do dízimo e comprar a cesta básica que dá para os pobres, né? Às vezes também não, está errado. Por quê? Não, por causa disso que o dízimo e a oferta está valendo na casa do Senhor. A pessoa não, se eu não quer pegar um dinheiro de uma oferta para comprar a cesta básica para os pobres, a igreja fecha as portas, né? Porque a água não é de graça, a luz não é de graça, o aluguel é de graça. E como é que o pastor vai comprar um terreno para montar uma igreja? Né? E muitas vezes o sacerdote tiver da obra. Né? Em nome de Jesus. Então, agora se fosse para dar os pobres, ele falava para lá, ó. Diga uma oferta para lá tudo para os pobres. Pronto, aí não ia mexer mais a igreja, né? Mas Deus vai dizer essa pessoa não. Dá o Senhor, né? Em nome de Jesus. Já tem pastores aí, já, glória a Deus, aleluia, né? Pregando que é errado, dizimar e ofertar, né? Ele consegue achar doutrina da Bíblia, mas você falou, né? Que é a doutrina, né? Mas isso é uma artimanha do demônio, do diabo, porque ele quer parar a igreja de crescer, né, irmão? Em nome de Jesus. Porque é bom você chegar na igreja, né? Ter um ventiladorzinho ligado, né? Ter um ar-condicionado, uma poltronazinha mais confortável. E não que vem sair tudo dentro disso que está uma oferta. Em nome de Jesus. Quer visitar uma igreja, a igreja pode bancar, né? Em nome de Jesus. Santo é o teu nome. Às vezes se um irmão ficar enfermo, né? Uma passando necessidade, né? A igreja tiver condição de ajudar, vai ajudar. Quer dizer, tudo vai passar, né? Em nome de Jesus. Então aí, a doutrina da missionária foi uma bênção, né? O creio que vamos aqui edificado. Assim, viu, irmão? E também, a gente usa essa passagem, né? Mas comentar da biozinha, né? Para dar tudo, né? Tem pastor ladrão, é mercenário, eles são os profetas. Eles vão passar para poder tirar todas as pessoas, né? E isso é cão, viu? É demônio, né? Usando os dedos para os profetas. Manda as pessoas vender a casa, carro, moto, entregar tudo. Aí usa essa passagem. E muitas pessoas sem conhecimento bíblico, né? E muitas vezes por ambição, atrás de tem aquele retorno, se você não der tudo, como é que Deus vai prosperar, né? E muitas vezes ela é envolvida pela ambição da própria pessoa. Aí vende tudo e deixa tudo no altar, aí vai sair daqui, tem mais fome. Deus recebe porque ela está querendo ganhar algo em troca. E o pastor que está usando a palavra do Senhor, vai vir para tudo mais. Paulo fala que a verdade é Deus, não querendo ganhar a troca. Pois é, isso é para os profetas, viu? Eu vou o irmão que eu sou nosso primeiro, ele foi com uma certa igreja ali, né? Todo mundo conhece, a igreja do Didi, né? Que só pede dinheiro, né? Fazer dinheiro, né? Ele foi de lado e ganhou, sabe aonde? Ganhou no Totolete. Ganhou mais de 100 reais, foi 50 reais. Eu sei que a igreja do Didi arrastou o carro dele, ele foi tudo. Deu foi moto, deu foi carro, deu foi tudo. Aí depois ele foi buscar, aí ele foi na justiça, né? Porque ele não tinha filho ele pro nome da igreja, né? E quando eles foram buscar, chegar lá, ele disse que tinha pastor lá armado com pistola, viu? Armado com pistola, viu? Jesus, viu? Você vê, isso é cão, viu? É cão mesmo. E hoje ele começou a um pouquinho a palavra, né? Ele não caiu nessa final, né? Mas ele já conseguiu ainda resgatar a moto dele. Em nome de Jesus. Então, se algum pastor algum dia mandar para você tudo que você tem, pode sair fora do receber que é cão, viu? É demônio. Viu? Meu Deus, aleluia. Deus só quer 10% e foi então a oferta, né? Meu Deus, aleluia. Agora, se um dia você pedir coração querer, né? Fazer um voto com Deus aí é outra coisa. É você e Deus. Né? É voluntário. É você e Deus. Mas uma coisa que eu queria falar, porque eu estou aqui não para pregar a doutrina, mas a doutrina de Deus. Né? Mas por acaso, pastor Daniel, eu me congresso
congrego nessa igreja. Vamos supor aqui o irmão Eres. Mas eu estou sentindo, pastor, de dizimar em outra igreja. Eu posso? Pode. Viu? Pode. Você vê que dizimar está aqui, né? Para ajudar a igreja, né? Mas se você colocar no seu coração, não, eu vou dizimar lá no pastor Rogério. Você pode fazer isso? Pode. Viu? Mas Deus aleluia. Por quê? Porque lá é outra igreja que prega a palavra de Deus. Em nome de Jesus, para Deus aleluia. Não tem nada de dizer, não, você tem que dizimar só na sua igreja, não. É na igreja de Jesus. E lá eu creio também que na igreja de Jesus, porque lá prega salvação, e prega renúncia, e prega aquilo que está na palavra. Mas, irmão, se a igreja, o pastor não é uma pessoa muito boa, né? Está pregando a palavra, eu posso acreditar no que está falando? Se ele está pregando dele a palavra, você pode acreditar. Você não vai acreditar porque você vê na boca dele o que ele pensa, viu, irmão? Exame de Jesus. Então você pode ofertar, pode dizimar não da igreja. Assim Deus manda você fazer isso, né? Mas seria bom que você ofertasse para a sua igreja, quando você congrega, né? Para ajudar o pastor, né? Mas se Deus me der o direcionamento, você diz, Deus, eu vou ofertar naquela igreja, né? Porque a gente fazia assim, o Marcos, né? Quando nós estávamos ajudando o pastor Evanildo,